Então, por isso que pra ele você tem esse duplo trabalho de liberar comunidades locais, de baixo pra cima, e dos intelectuais conseguirem gerar um descrédito pelo estatismo suficiente pra quando isso acontecer, o governo não conseguir simplesmente abafar tudo, vender uma propaganda estúpida sobre por que ele tá destruindo a galera e invadindo, indo se meter, e fica mais complicado. Ou seja, a ideia dele é que você enfraqueça as autoridades centrais o suficiente para que elas tenham que estabelecer acordos voluntários com as autoridades locais. Porque aí você vai conseguir ter muito mais liberdade. Coisa que ele atrela totalmente ao seu direito de escolher quem defende a sua propriedade. Essa é a questão muito importante das armas para essa galera. Que é, ela representa isso, você poder se defender, porque se você não pode se defender, você é obrigado a pagar imposto. Em última instância, é porque você foi despido do seu direito de se defender, de se associar com outros para se defender, e aí você é obrigado a apoiar a máfia estatal. E aí, galera, beleza? O meu nome é Rodrigo Ferrari. Bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar da estratégia austro-libertária de revolução social de um pensador que chama Hans Hermann Hoppe. Ele era aluno do Habermas, de Frankfurt, mas ele virou pro lado negro da força e abandonou o esquerdismo alemão, e hoje ele é um dos maiores nomes do libertarianismo considerado mais radical. O livro dele que eu vou usar chama O que Deve Ser Feito, que na verdade é baseado numa palestra que ele deu, e eu vou botar um link na descrição para essa palestra, mas ele diz que para falar o que deve ser feito, ele precisa primeiro fazer um diagnóstico de qual é o problema, porque senão a cura pode acabar sendo pior do que a doença. Então ele começa com a questão como surge a sociedade, como surge a cooperação. E para ele ela surge organicamente. As pessoas, por interesse próprio, vão ver que cooperando elas se dão melhor do que não cooperando e elas acabam cooperando. Então os primeiros esquemas de cooperação sempre vão surgir voluntariamente, não importa em que situação você bote pessoas. E aí os sistemas de cooperação vão se desenvolvendo, se tornando mais complexos, mas eles ainda são voluntários. Mas algo acontece que corrompe esse desenvolvimento orgânico natural, que é a criação do Estado, que ele define como um monopolista da defesa e do fornecimento e aplicação da lei e da ordem. O Weber também define o Estado a essa maneira, ele diz que é o monopólio da violência sobre um território. Mas ele bota muita ênfase na questão da lei. Não é simplesmente o monopólio da violência, o que mais interessa a ele aqui é o monopólio da lei. Então o passo decisivo que desviou o curso natural da cooperação, e que ele diz que é o pecado original da raça humana, por assim dizer, é quando ocorre a monopolização do fornecimento de proteção. Proteção, defesa, segurança e ordem. A monopolização destas tarefas por apenas um dos numerosos protetores iniciais. Então imagina que os esquemas de cooperação florescem e um dos esquemas de cooperação é gente que protege. Por exemplo, a mulher tem o direito de só ser protegida por um marido e só receber a ordem dele e de mais absolutamente ninguém no universo. O cara pode não depender de ninguém além dele mesmo, pode só depender do general dele que ele escolheu, do batalhão em que ele entrou, esse tipo de coisa. Mas em algum momento alguém consegue impor esse monopólio e tirar a justiça das próprias mãos das pessoas. A coisa de justiça com as próprias mãos ser um pecado é meio que coisa de estatista, entendeu? O que acontece é o Estado vai lá e fala, não, agora você não pode mais. Agora, se você tem um problema, não importa que todo mundo concorde com você ali na sua região pra resolver o problema da sua região. Você vai ter que ir lá pro cara que tá lá longe e ele que vai resolver. Porque é literalmente ilegal que alguém tente fazer justiça ou que efetivamente faça justiça fora do monopólio da lei que o Estado impõe. E é por isso também que o Hoppe identifica no Estado democrático de direito, na democracia, a pior forma da doença do estatismo. O maior câncer de todos é a democracia, porque ela expande esse monopólio da justiça para todas as áreas. Agora você tá lá com a sua esposa dentro da sua casa e você tem algum desentendimento, você já precisa chamar os caras da lei, senão vai dar merda. Você tá com um desentendimento entre você e seu filho, os caras já querem se meter no meio. Este é a expansão do monopólio da justiça para cada vez mais lugares. Isso é o elemento cancerígeno do estatismo democrático. Tentar expandir as garras, colonizar tudo com o monopólio da justiça. E, conforme previsto pela economia austríaca convencional, no momento em que não tem mais livre entrada na competição por quem dá melhor proteção, o serviço cai, aumenta o preço, e o monopolista vai cada vez mais torcendo essa faca. Agora que ele tá nessa situação em que ele pode oferecer cada vez menos proteção e cobrar cada vez mais, isso só vai piorar. E aí ele se torna cada vez mais menos um protetor da propriedade e cada vez mais uma máfia, um agressor e destruidor das pessoas e de suas propriedades, que ele inicialmente deveria proteger. A conclusão que ele tira disso é o seguinte, o que isso significa? Um Estado nunca surge de cima para baixo, porque sempre precisa surgir primeiro do chão alguma coisa que seja uma organização de proteção, para que ela daí possa se impor como monopolista sobre um território maior. E ele insiste num negócio também. Os primeiros grupos que oferecem proteção e que conseguem estabelecer o monopólio da proteção, a gente pode chamar tipo de gangues. Eles geralmente só conseguem estabelecer o monopólio quando eles chegaram naquela situação sem serem monopolistas, sem serem injustos.
Esses monopolistas, eles geralmente começam como membros da elite natural. O que é isso? São pessoas que organicamente conseguiram fama e boa reputação na região. São essas as pessoas que conseguem o apoio suficiente para que daí elas eventualmente sejam reconhecidas e estabeleçam um monopólio de cima para baixo. Quer pela força, quer pela pilantragem. Mas, essencialmente, qualquer um dos dois, para que continue sobrevivendo, depende de algum apoio. Ele diz que somente como elites bem estabelecidas e reconhecidas, cuja autoridade seja essencialmente voluntária, se torna possível para eles darem o passo decisivo em direção à monopolização e se safarem com isso. E ele diz que, historicamente, se a gente olha para a história moderna ou para a história antiga, os estados em toda parte são primeiro os estados principescos menores e daí eles se expandem e se tornam mais democráticos. Então isso é uma degeneração normal. E por que isso é importante? Porque esse é o problema da tendência do governo ilimitado. Todo governo, o que é ele? Um monopólio. Então, você estabelece um monopólio, ele vai criar uma tendência de piorar o serviço. Então, o governo sempre começa como algo mais legítimo e se torna cada vez mais ilegítimo, porque a tendência natural de qualquer coisa que você bota nesta situação de deter o monopólio de algo tão essencial quanto a proteção e a justiça, qualquer coisa que você bota nessa situação vai piorar o serviço ao longo do tempo. Então, há sempre uma tendência em direção à intensificação da exploração em todo monopólio. Ou seja, não existe estado mínimo. Ou melhor, ele existe, mas ele é temporário. Ele sempre vira mais estado e daí deixa de ser mínimo. Mas aí chega a questão, então, de o que fazer, o que deve ser feito. Ele diz assim: o objetivo supremo que devemos ter sempre em mente é o da desmonopolização, da proteção e da justiça. Proteção, segurança, defesa, lei, ordem e arbitragem de conflitos podem e devem ser fornecidos competitivamente. Isto é, a entrada na área de julgamentos deve ser livre. Toda centralização política deve ser rejeitada por uma questão de princípios. Por sua vez, toda tentativa de descentralização política, separação, secessão, etc., deve ser apoiada. E a terceira coisa é: democracia é a pior forma de estatismo e deve ser ridicularizada. No entanto, os meios democráticos são legitimamente utilizáveis de forma defensiva. Ou seja, deve-se fazer uso de uma plataforma antidemocrática para ser eleito por um eleitorado antidemocrático para implementar políticas antidemocráticas, isto é, anti-igualitárias e pró-propriedade privada, dentro da democracia. Então a gente está agora numa situação, segundo ele, que os direitos de propriedade já são tão nulos, que a propriedade existe em nome, mas na prática é difícil dizer que ela existe. Ele fala do exemplo da exclusão e inclusão na sua propriedade. Que o direito da propriedade implica em você poder tirar e pôr quem e o que você quiser da sua propriedade. Você já não tem esse direito. Se você quiser contratar um cara X pra entrar na sua casa, fazer uma coisa e sair, você não pode simplesmente fazer isso. Não importa que ele concordou. Não importa que vocês chegaram a um acordo. O Estado pode não gostar do serviço que você quer e daí não pode pedir pro cara fazer e o cara não pode fazer. Ou você quer vender pipoca na porta da universidade, você chega lá de boas, você quer comprar do cara que tá vendendo a pipoca, o cara quer te vender pipoca, não pode. Então não importa que a pipoca dele, que o dinheiro é seu, não importa. Alguém que não tem nada a ver com isso vai dizer que é ilegal isso aí e vai querer jogar o cara na cadeia, ou sei lá, qual é a punição por vender pipoca na frente da universidade sem licença. Mas entende que os direitos de propriedade hoje já são mais papo pra boi dormir do que realidade. E por isso, a revolução austro-libertária agora deve envolver muitas batalhas em muitos frontos. Isto é, queremos uma guerra de guerrilha ao invés de uma guerra convencional. E aí ele fala do papel dos intelectuais nisso. Os intelectuais, a classe dos intelectuais, ela é moralmente corrupta. Sem um sistema para sistematicamente financiar pesquisas e tudo mais, não tem muito como você ter uma massa de pessoas que siga a carreira nisso. Então, que o papel dos intelectuais sempre será limitado por causa disso. Mas, apesar disso, sempre vão ter alguns intelectuais anti-intelectuais isolados, e até instituições, como por exemplo o Mises, ele cita, que vão fazer esse trabalho apesar disso, e que vão conseguir apoio apesar disso. Mas serão casos isolados, só que o papel desses lugares é essencial, segundo ele, que é o trabalho de trazer descrédito à democracia, de trazer descrédito às instituições que atacam a propriedade privada, de restaurar moralmente o que presta. Do ponto de vista do liberalismo clássico, todo o sistema de educação financiado publicamente ou através de impostos deve sumir inteira e completamente. Então, tudo depende da questão de se conseguiremos ou não deslegitimar e expor como uma perversidade moral e econômica a democracia e o monopólio democrático da justiça e da proteção. Este é o papel dos intelectuais. E qual é o papel do cidadão, da democracia? O que a gente pode fazer? A gente pode votar? Faz alguma diferença? Qual é que é o que ele fala? E ele dá conselhos bem práticos de como você pode democraticamente combater a democracia. E que isso tem que ser feito, em primeiro lugar, em vilas, nos menores lugares possíveis.
nas melhores unidades sociais possíveis, porque precisa ser alguma coisa que tem coesão social interna, que tem gente respeitada lá dentro. Então que você consegue concorrer em lugares pequenos com uma plataforma assim. Deve-se tentar limitar o direito de voto sobre impostos locais, particularmente sobre impostos sobre propriedade e regulamentações. Restringir direito de voto a proprietários locais. Que alguém que concorra com algo assim, em larga escala, jamais vai ganhar nada. Mas existem lugares em que podem ser que as condições permitam isso. Que alguém ganhe num lugar pequenininho e passe leis que alteram isso. E também restringir o direito de voto a qualquer funcionário público. Sim, plataformas que diminuem o máximo possível, que enxugam o máximo possível. Esse tipo de coisa você consegue fazer. Não em larga escala, mas em pequena escala. E é assim que tem que começar. Só nos pequenos lugares que querem se liberar. Ele fala o seguinte: há 100, 200 anos atrás, os liberais clássicos podiam pensar efetivamente em tentar converter o rei. Que se você consegue fazer com que o rei retire o seu próprio monopólio, fala, agora todos os cidadãos desse território aqui podem buscar proteção por quem eles quiserem. Imposto é voluntário. Que isso poderia ser feito e não cairia em caos. Porque existiam elites naturais pré-estabelecidas, tipo barões, condes, mas também paterfamílias, sabe? Qualquer pessoa que tenha autoridade suficiente para que as pessoas vão a ela e confiem nela é o que é necessário para você não depender do Estado. Se você destrói essas pessoas, se você destrói todas as outras autoridades locais, sejam religiosas, sejam morais de qualquer jeito, não importa, intelectuais, daí não tem para quem recorrer. E que por isso agora não dá mais para simplesmente converter o rei. Agora você precisa privatizar os lugares pequenos em que existem ainda elites locais que vão conseguir resolver o problema sem o Estado, precisamente. Você não pode fazer isso em São Paulo. Você não conseguiria, daria merda, daria um caos. Mas você consegue fazer isso numa vilinha pequena que eu nem sei o nome. E aí ele fala o que acontece, então. Você pega e enxuga o máximo possível, tira o Estado o máximo possível, menos imposto, menos eleitor, tudo. O que acontece? O seu Estado vai começar a falir. E aí você privatiza tudo, o máximo que você conseguir. E qual é a questão aqui da privatização que eu acho interessante? O maior problema das privatizações me parece ser para quem que vai ir a privatização, né? Como que você vende? Qual é o processo todo? Porque o nível de conluio entre empresas e estados não é pequeno, entendeu? Então, sabe lá Deus essa história. Mas vamos pensar numa vila menor. Você privatiza uma escola. Tem lá uma escola pública e daí, pronto, agora? O que acontece? A ideia dele é que tudo que você expropria, você pega os caras que mais pagaram imposto ao longo da vida e aí eles ficam com título de propriedade sobre essas coisas. Você distribui os títulos de propriedade das coisas do Estado. Você não chega pra um gringo e fala, compra aí. Você distribui pros caras que já pagaram por essas coisas, porque é deles. E aí, qual é o mais natural? Você não vai sair demitindo todo mundo, destruir o prédio. Não, você mantém o que tá, que funciona. E aí, você cobra o quanto você acha que tem que cobrar. E mais, quando a gente tá falando dessas pessoas que mais doaram dinheiro ao longo da vida, as pessoas mais ricas de cada território, elas geralmente têm não só algum envolvimento com operações beneficentes, como elas de fato têm mais interesse na manutenção da ordem. Quando você não tem nada, se tudo for destruído e virar um caos, você não perde nada. Talvez você se beneficie, talvez você não se beneficie muito, mas dificilmente você vai perder alguma coisa porque você não tem nada. Quando você tem um monte de coisa, a última coisa que você quer é que tudo vire um caos. Então não é absurdo que você queira que os mais ricos cuidem da manutenção da ordem, porque eles são os mais interessados em cuidar da manutenção da ordem. É óbvio que eles também vão ter tendências à pilantragem, mas isso não muda o fato. Então, assim como no caso da escola, todas as outras coisas aconteceriam assim. E na prática seria como se fosse quando uma empresa troca de dono, sabe? Os acionistas majoritários trocaram e daí trocam os caras, você não sabe muito bem o que aconteceu, às vezes muda as regras. Não tem nenhum caos, nada, não subverte a ordem isso, entendeu? Não é por isso que essas vilas são importantes. Mas lembrando que para ele a raiz de todo o mal é a monopolização da justiça, isto aqui é essencial, a privatização do judiciário. Ou seja, a ideia de que exista competição entre juízes, que existam instituições especializadas em fornecer justiça e você possa escolher entre uma ou outra, para que daí elas compitam entre si para tentar oferecer a melhor, ao invés do serviço de justiça só piorar, que é o que acontece quando você estabelece um monopólio, segundo esses princípios. Então, somente como membros dessa elite natural é que eles têm autoridade para fazer alguma coisa depois de destruir o Estado. E aqui vem outro passo decisivo. Quando você tem uma vila que conseguiu se estabelecer nessa situação, o que acontece é que ela está numa posição de estabelecer uma política de não cooperação com o governo federal, com as autoridades de fora. Ou seja, o que ela pode fazer? Seria aconselhável praticar uma política de não cooperação e resistência passiva, simplesmente para-se de ajudar na execução de toda e qualquer lei federal. Pode-se assumir a seguinte atitude: estas são as suas regras e você que as imponha. Não posso te impedir, mas também não vou te ajudar, pois meu único compromisso é com o meu eleitorado local. E se você aplica isso com consistência,
em uma ou outra vila, começa a funcionar um negócio desses assim, mas bem pequenininho em esfera local, ele fala que seria extremamente improvável que o governo federal ousasse ocupar um território em que os habitantes não fizessem nada além de tentar cuidar da própria vida. Então, por isso que pra ele você tem esse duplo trabalho de liberar comunidades locais, de baixo pra cima, e dos intelectuais conseguirem gerar um descrédito pelo estatismo suficiente pra quando isso acontecer, o governo não conseguir simplesmente abafar tudo, vender uma propaganda estúpida sobre por que ele tá destruindo a galera e invadindo, indo se meter, e fica mais complicado. Porque isso é uma coisa assim, eu não entendo dos pormenores disso, ele entende mais, e então eu tô reproduzindo o que ele diz, né? Mas a ideia dele é que as autoridades locais, os governos precisam delas pra exercer a justiça. O número de pessoas que trabalham efetivamente para os governos centrais e não como funcionários locais é bem mais restrito. Então você tira todos os funcionários locais e daí ele precisaria invadir para fazer alguma coisa. Cada ação bem-sucedida em uma pequena localidade promoveria e alimentaria a próxima. O movimento seria inevitavelmente mais radicalizado em um movimento de municipalização espalhado por toda a nação, com políticas locais explicitamente de secessão e pública e insolenemente demonstrando desobediência à autoridade federal. E então, será como uma situação como essa, quando o governo central for obrigado a abdicar de seu monopólio da violência e da tomada suprema de decisões judiciais, e quando a relação entre as autoridades locais, em ressurgimento, e as autoridades centrais, prestes a perder seus poderes, puderem ser colocadas em um nível puramente contratual, que recuperaremos o poder de defender nossa própria propriedade novamente. Ou seja, a ideia dele é que você enfraqueça as autoridades centrais o suficiente para que elas tenham que estabelecer acordos voluntários com as autoridades locais. Porque aí você vai conseguir ter muito mais liberdade. Coisa que ele atrela totalmente ao seu direito de escolher quem defende a sua propriedade. Essa é a questão muito importante das armas para essa galera. Que é, ela representa isso, você poder se defender, porque se você não pode se defender, você é obrigado a pagar imposto. Em última instância é porque você foi despido do seu direito de se defender, de se associar com outros para se defender, e aí você é obrigado a apoiar a máfia estatal. Mas é isso, espero ter contribuído o suficiente aqui com essa questão. Falou, galera. Abraço.